Estou com o meu LibreOffice Impress aberto aqui e vou mostrar como é possível criar uma tabela de forma rápida e direta. Repare que, ao entrar no slide 2, aqui do lado direito, eu consigo ver o tipo de layout que o meu slide tem, que é título, conteúdo. Sempre quando eu tiver um conteúdo, haverá essas 4 opções aqui, que são inserir tabela, inserir gráfico, inserir vídeo ou áudio e inserir imagem, certo? Repare que se você escolher outros tipos de layout para esse slide, você não vai ter essas opções, tanto aqui como aqui. Repare, ao contrário, que se você escolher qualquer slide que tenha conteúdos, você terá essas opções, certo? Mesmo que seja um slide assim com 6 conteúdos, ainda assim, em cada um desses conteúdos, você poderá escolher algum tipo, algum objeto, seja tabela, gráfico, etc. Como eu prefiro apresentações onde as coisas fiquem claras, eu vou escolher essa opção aqui que tem apenas um conteúdo. Vou escolher a opção aqui, inserir tabela. Repare que nessa janela ele já vai perguntar quantas colunas e quantas linhas terá a sua tabela. É interessante que você já informe o número correto. Isso apenas para simplificar. Claro que você pode fazer ajustes após ter criado a tabela. Entretanto, se você colocar o número exato, ele já vai dimensionar para o tamanho da tela, para o tamanho do seu slide, na verdade, aquelas quantidades de colunas e linhas. Então, você acaba economizando tempo. Beleza? Então, eu vou botar números de colunas aqui 3, números de linhas 7, que é a tabela que eu quero construir. Então, a tabela foi construída no slide. Eu vou clicar numa célula para preencher alguma informação. No caso, eu estou no cabeçalho aqui, vou botar população. Quando eu quiser passar para outra célula, basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse na célula que eu quiser preencher ou utilizar a tecla de atalho Tab, ok? Você ainda pode usar o cursor para baixo, para cima, para a esquerda e para a direita, passando de uma célula para outra, combinado? Vou digitar mais uma informação aqui. Agora eu vou preencher de forma rápida as outras informações. Agora que estamos com todos os dados preenchidos na minha tabela, vamos ver algumas opções para trabalhar com ela, principalmente no que tange formatação. Repare que eu tenho aqui modelos de tabela. Caso isso aqui esteja fechado, basta você abrir. Repare que a gente pode usar uma série de modelos já prontos. Por exemplo, basta clicar. Repare. Ou seja, você já tem uma série de opções interessantes para trabalhar, ok? Eu vou escolher essa opção aqui. Após ter escolhido esse modelo de tabela, vamos ver mais algumas opções. Repare que eu tenho marcado aqui linhas coloridas. Essas linhas coloridas são o que a gente conhece por linhas zebradas. Quando você tem uma informação aqui, ele altera a cor na linha seguinte, e assim por diante. Se eu desmarco aqui, repare que a tabela perderá esse efeito, ok? Eu estou com linha de cabeçalho marcado. Isso significa que o cabeçalho da minha tabela ficará ressaltado. Se eu desmarcar aqui, repare que automaticamente some. Vou deixar marcado. Repare que eu tenho uma opção aqui, linha de total. O que é isso? É quando eu quero ressaltar a última linha da tabela. Como se eu tivesse um total, um resumo na última linha, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, eu vou marcar linha de total. Olha que interessante. Agora eu tenho ressaltado tanto o cabeçalho como os totais dessa tabela, certo? Eu tenho mais algumas opções. Eu posso marcar a primeira coluna se eu quiser ressaltar esta primeira coluna, né? Posso ressaltar a última coluna. E tem a opção de colunas coloridas, que é exatamente o efeito zebrado, só que ao invés de linhas, nas colunas. Dando continuidade, vamos ver o que a gente pode fazer também de formatação na fonte. Repare, se eu quiser aqui, eu posso alterar a fonte apenas do que está no cabeçalho, posso mudar a cor se eu quiser, posso fazer uma série de coisas, né? Por exemplo, colocar ela em negrito e, quem sabe, centralizada, ok? Posso fazer esses mesmos efeitos aqui, por exemplo, na última linha, no total. Por exemplo, botar aqui negrito e agora a minha tabela está realizada. E o mais interessante, né?
ela foi criada diretamente na apresentação. Se eu precisar alterar algum dado, não vou ter problema nenhum. Se eu quiser alterar a cor de qualquer estrutura dentro dela, isso é bem vantajoso, né? Ao invés de você criar num outro programa, transformar numa imagem e inserir na apresentação, como muitas pessoas fazem, ok? Vamos agora realizar alguns ajustes nessa tabela. Suponha que eu queira acrescentar uma linha em qualquer lugar desta. Basta que você clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer célula. Esta vai ficar piscando. Você clica com o botão direito do mouse, vem em linha, inserir linhas. Ele vai inserir uma linha nessa região. Aqui ele vai te perguntar ao abrir essa janela quantas linhas você quer inserir e se você quer inserir antes da linha que está selecionada ou depois, certo? Se eu clicar em depois, ele vai criar uma linha após a linha que estava selecionada. Eu posso também, obviamente, acrescentar uma coluna. Basta clicar com o botão direito do mouse, vir em coluna, inserir coluna. E pronto, uma coluna será inserida. Novamente, ele vai pedir para eu escolher quantas colunas eu quero inserir, se eu quero antes ou depois da célula que está selecionada. Vou colocar depois e pronto, a coluna foi criada. Repare o que aconteceu. Ao criar essa coluna, essa tabela fugiu do tamanho do slide. Por isso, inclusive, que no início dessa aula, eu recomendei que ao criar a tabela, você já saiba quantas linhas e colunas essa terá, certo? Caso contrário, ao inserir, sobretudo, colunas, você reparará que muitas vezes a tabela fugirá do tamanho do slide. Quando isso acontece, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É simples, basta eu arrastar a tabela um pouquinho para a esquerda e depois um pouco para a direita, um pouco para baixo, um pouco para cima, enfim, você vai perder algum tempo com isso, né? E se você está assistindo essa aula, é para você fazer as coisas de forma rápida. E é isso que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Clique no cabeçalho na célula mais à esquerda. Em seguida, pressionando o botão esquerdo do mouse, arraste este até a última célula à direita. Em outras palavras, selecione a tabela inteira. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e vá na opção Alinhar. Repare que é uma opção centralizada. E repare, agora sua tabela está centralizada horizontalmente e de forma bem simples. Além disso, se você quiser, você pode também alinhar ela verticalmente. Basta vir com o botão direito do mouse, alinhar centro. Olha que interessante. Vale ressaltar, essa dica do alinhamento pode ser utilizado para qualquer outro objeto, seja uma tabela, seja um gráfico, seja uma imagem ou um vídeo. Combinado? Uma última observação. Suponha que você queira retirar essa tabela, apagar essa tabela. Muitas pessoas têm dificuldade, pois não encontram uma opção rápida para apagar a tabela. Então, lhe dou uma dica. Se você quiser apagar a tabela inteira, basta você selecionar todas as células. Você vai ver que vai ficar tudo marcado com uma cor diferente. Vir com o botão direito do mouse, linha, excluir linha. Como ele vai ver que você pediu para excluir todas as linhas, vai acabar por excluir a tabela inteira.